nesta primeira sexta-feira do mês, primeira da quaresma, coloquemos-nos à disposição do Senhor. Celebremos e praticamos tudo o que lhe for agradável. Celebremos com alegria, atendendo aos apelos da Convenção de Deus. Todos de pé, acolhemos o celebrante cantando. Senhor, Eis aqui o seu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar o teu altar, a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, no início dessa quaresma, somos convidados a abrir o coração à graça, à ternura de Deus e a vivermos de fato a palavra, deixando que o nosso coração seja morada do Espírito Santo, jejuando e servindo ao Senhor com fidelidade. Como nós nem sempre conseguimos, peçamos perdão cantando. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, coloquemos diante de Deus as nossas intenções, os nossos pedidos e agradecimentos. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos. Leitura do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes de meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus, porque não te regozijaste quando jejuávamos e ignoraste quando
nos humilhávamos. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse o jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como junco e deitar-se em saco sobre cinza? Acaso chamas isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá, pedirá socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor,
deseis um coração arrependido. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Possamos sentar? Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia nesse início da quaresma vai nos chamar a atenção para as práticas externas, o jejum, a esmola e a oração, que devem nos conduzir cada vez mais a amar os nossos irmãos, a viver de tal modo no Senhor, que o meu coração vive a buscar fazer a vontade dele, amar a Cristo e amar os nossos irmãos de todo o nosso coração. Não adianta, como nos lembra o profeta Isaías na primeira leitura de hoje, fazer jejum e fazer opressão ao meu irmão, não dar o dinheiro que é devido aos empregados, viver cada dia mais fazendo guerra para com o outro. De nada valerá o jejum. O jejum deve me levar a cada dia a entender que eu preciso do noivo, do qual nos fala o Evangelho de hoje, que é o noivo, o próprio Cristo. Ele precisa habitar no meu coração e fazer morada. Por isso, a liturgia de ontem dizia que diante de ti eu coloco a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida e serás feliz. Como assim, Pai? O Senhor nos coloca o nosso destino diante de cada um de nós. As escolhas serão sempre nossas, em viver o bem ou viver o mal nas nossas atitudes, nas nossas relações. Nós vivemos em um mundo em que a guerra se tornou algo, como se fosse algo normal, o fazer mal ao outro é algo normal. Nós sabemos que não é algo normal. O normal é sempre buscar e viver no bem, viver segundo a vontade do Senhor. Por isso o salmista de ontem dizia para cada um de nós: é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem abre o seu coração, como dizia o profeta Joel na quarta-feira de cinza: rasgai o coração e não as vestes. Não adianta estar todo piedoso, rezar vários rosários, ler a Bíblia de cabo a rabo, se eu não abro o coração a amar o meu irmão, se eu não busco viver a caridade verdadeira, de nada vai adiantar essas práticas, porque as práticas exteriores devem levar sempre mais a viver como Cristo viveu, amando de verdade e se consumindo dia a dia na graça e na ternura do Senhor. Por isso o profeta Isaías lembra a cada um de nós: acaso é este jejum que aprecio? Ou seja, o verdadeiro jejum deve me lembrar e levar a amar os meus irmãos, a viver cada dia mais no Senhor. Por isso a liturgia de hoje nos convida a meditar: qual é o jejum que agrada a Deus? Como é que agrada o jejum a nosso Senhor? Primeiro devemos lembrar que nós somos uma cultura em que o jejum hoje é mais pela estética. Eu vou jejuar, o jejum intermitente para ficar mais magro. E vivemos nessa cultura atual, vivendo cada vez mais o jejum não
para me mortificar, mas para viver a aparência para o mundo. E não é este o jejum que agrada a Deus. A igreja, como sempre, também recomenda o jejum a cada um de nós, particularmente na quaresma, para que mortificando o nosso corpo, nós possamos deixar que a graça de Deus habite de verdade. Por isso, precisamos entender sempre mais quais são as motivações que nos levam a viver aquilo que Jesus espera de cada um de nós. E são duas dimensões essenciais do jejum. Primeiro, o jejum deve levar a sempre mais a viver em Cristo, ser uma pessoa melhor, a reconhecer que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda coisa, a segunda dimensão, é a dimensão da solidariedade. Eu vou jejuar porque também eu vou lembrar do outro. Eu vou entender que tem irmão que precisa da minha ajuda. Eu não vou jejuar graças a Deus, todo mundo vai jejuar em casa, então vai sobrar. Não é esta a finalidade do jejum. É me levar a olhar com caridade para com o outro. Por isso, nos lembra a liturgia de hoje. Jejua-se porque Cristo, o esposo, ainda não está totalmente presente em cada um de nós, nem na sociedade em que nós vivemos. Não vivemos de modo a nos assemelhar a cada vez mais a nosso Senhor. Nós vamos esforçando, mas muitas vezes não nos damos essa liberdade que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, nos lembra a liturgia de hoje, eu preciso estar pronto para este encontro pessoal com o Senhor, porque Ele virá, hora que mesmo nós nem esperarmos. Então Ele vem ao nosso encontro, Ele vem a cada dia a deixar que a nossa vida seja toda dele. Mas nós nem sempre vamos estar tão prontos como deveria. Ainda muitas vezes não nos deixamos invadir completamente pelo amor do Senhor. Jejuamos para lhe dar lugar em nós, para que possamos a cada dia deixar que a nossa existência seja ocupada pelo amor do Senhor. Jesus deve me levar a sentir fome para receber a graça da fome verdadeira. Entender que eu preciso do Senhor. A minha vida só será perfeita quando eu viver na minha carne a paixão de nosso Senhor. Por isso, jejuamos unindo-nos à sua paixão, a viver na minha vida o amor verdadeiro, a me deixar consolar. Mas o profeta lembra a cada um de nós: porque não se regozizem quando jejuávamos, ignorastes quando nós os humilhávamos. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimir os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e agressões impiedosas. Ou seja, o jejum, a oração, deve me levar a amar ao outro, a ser caridoso. Se eu não vivo isso, de nada adianta, porque serão apenas práticas exteriores, mas não encontro perfeito com o Senhor. O encontro que me leva sempre mais a olhar para os irmãos. Também jejuamos para nos tornar sensíveis à fome e à sede de tantos irmãos e para assumir a nossa responsabilidade diante da sociedade. Somos chamados a olhar com caridade. Por isso, a liturgia nesse tempo quaresmal nos convida a viver realmente as práticas de penitência, lembrando sempre que eu tenho que mortificar para deixar Cristo habitar de verdade na minha vida, cada dia mais ter um coração no Senhor. Por isso o salmista de hoje pede ao Senhor: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O Senhor se comove de cada um de nós quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos trilhar o caminho dele. Mas quando é uma pessoa que vem para a igreja, aí chega, reza, uma piedade, e aí chega em casa, é brigando com todo mundo, parece que não veio rezar, é sinal de que a oração apenas foi da boca para fora, não atingiu o nosso coração.
E como é que a oração atinge o meu coração, Padre? Quando primeiro eu reconheço a necessidade de Deus. Eu reconheço que todos nós somos limitados, fragilizados. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Não somos, nunca seremos perfeitos. Por isso São Paulo diz a cada um de nós: quem está de pé, cuidado para não cair. Não apontar o dedo para o nosso irmão. Aquilo lembrava a liturgia de domingo. Tira primeiro a trave do teu olho para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, seja caridoso. O mundo já é cruel demais. Aprenda a amar como Cristo ama, porque senão nós não estaremos fazendo nada. Seremos cristãos que vão sentar para cumprir o preceito de vir à missa, porque devemos ir na comunidade, mas eu não vou me moldando ao amor e à misericórdia do Senhor. Lembra aquilo que nosso Senhor vai dizer em Mateus 9, versículo 13: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Não adianta a pessoa sacrificar demais, ser uma pessoa, Ave Maria, que todas as penitências ela faz, mas é uma pessoa amargurada. A pessoa pergunta: como é que você está? Ave Maria, minha vida não presta. Que não tem um sentido. Parece que Deus não olha para mim. E começa a murmurar, se lamentar, se praguejar. É sinal de que a sua vida, a sua oração não é um encontro com o Senhor. Lembremos uma coisa, caríssimos irmãos e irmãs: a sua paixão, a paixão do Senhor, é obediência ao Pai, mas também um gesto de extrema caridade e solidariedade para com todos. Deus se importa conosco. Deus cuida de cada um de nós e nos convida a viver este amor alicerçado no Senhor. Ele diz no final do Evangelho: dias virão em que o noivo será tirado do meio de vós. Temos a presença do Senhor, mas não a presença real como tinha os discípulos, que o Senhor caminhava, ensinava-os. Temos a presença real na Eucaristia, e essa presença real deve nos levar a viver de tal modo no Senhor que nós vamos acreditando naquilo que nós profetizamos, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos, porque a boca fala, como lembrar o final do Evangelho do domingo, daquilo que o coração está cheio. Se meu coração está de Deus, se meu coração aprende a viver no Senhor, eu vou seguindo cada dia mais, compreendendo que tudo acontece nas horas que o Senhor determinou. Tendo bem presente estas dimensões do jejum, entenderemos melhor o sentido do jejum que nos é recomendado e pedido pela igreja, e mais facilmente evitaremos cair na busca de uma perfeição individualista e fechada em nós mesmos, sem se preocupar com o outro. Não devemos viver a caridade apenas como assistencialismo. Eu tenho que fazer cesta básica, eu tenho que cuidar. Sempre vai dizer nosso Senhor: sempre terei pobre, sempre tereis entre vós. Mas é a maneira que eu olho para com o irmão, a maneira que eu olho e vivo esta caridade, este amor, vai me impulsionar a entender que tudo nesta vida é passageiro. A única coisa que nunca vai passar é o amor do Senhor. Por isso, aprender a viver mais nele. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo nas formas de ascese. Escolher para viver, a escolha que escolhemos para viver proveitosamente esta quaresma. Eu não vou comer chocolate. Eu não vou comer alguma coisa que eu gosto. Eu vou me sacrificar esta quaresma. Para que Deus controle os meus dragãozinhos. Para que eu aprenda a viver sempre os propósitos do Senhor. E eu me abra sempre mais a amar os meus irmãos. Mas não adianta eu fazer a ascese e fazer o sacrifício se eu não perdoo, se eu não vivo a caridade para com o outro. De nada adianta a ascese. Como nos lembra o profeta Isaías: apenas estaremos vivendo da boca para fora e não vivendo como o Senhor espera. E o que o Senhor espera? Que a caridade seja sinal de mudança, conversão. A Quaresma nos convida a isto, a mudar de vida, a sermos melhores a cada dia. Não sermos perfeitos, que ninguém vai ser perfeito. Só 2 pessoas foram perfeitos.
Nosso Senhor e Nossa Senhora. Todos os outros vai ter pecado, todos os outros vão ser limitados, todos os outros vão cair, vão ser frágeis, porque nós somos limitados. Mas quando eu tenho a certeza de que aquele amor ali me amou primeiro, eu vou estar aberto aos meus irmãos. E assim convida nosso Senhor: o Espírito está sobre mim, diz Jesus na sinagoga em Nazaré, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres e a pregar um ano da graça do Senhor. Amar um pequeno, um pobre, é amar a Cristo. Todas as vezes que fizesse isto, estará fazendo a mim, obedecendo as obras de misericórdia, servindo ao Senhor na fidelidade. A um só destes meus irmãos mais pequenos foi a mim que fizestes. O tempo da quaresma é tempo propício de revisão de vida, de percorrermos os diversos graus da caridade evangélica. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou amar ao outro irmão com o amor que eu me tenho, com o amor que Cristo me ama. Esta é a primeira regra de ouro que nos convida à liturgia nesse tempo da quaresma. Amar como Cristo me ama. A viver esta perfeição que o Senhor espera de cada um de nós. E o segundo degrau da caridade é amar ao próximo como amas a Jesus. Vou amar o próximo como eu me amo, e eu vou amar o próximo como eu amo a Cristo. Por isso, a medida que eu vou tratando o outro com caridade é a mesma medida do que o amor que eu tenho a Cristo. Se eu não sou caridoso, se eu não sei perdoar, é sinal de que eu ainda não amo a Cristo como devo amar. O terceiro degrau da caridade que devemos colocar em prática, principalmente nesta quaresma, é amar ao próximo como Jesus nos ama. Se eu não consigo amar como me amo, se eu não consigo amar como eu amo a Cristo, eu devo amar como Ele me ama. E Ele me ama com amor verdadeiro. Este é o meu mandamento: amai-vos como eu vos amei. Se nós aprendermos isso, chegaremos à perfeição verdadeira. Estaremos mais santos a cada dia. E celebraremos bem, a Páscoa do Senhor. O quarto degrau mais perfeito é revelado por Jesus em forma de oração. Pedes que os seus discípulos se amem uns aos outros, como a Trindade, a perfeição. Não rogo só por estes, mas rogo também por aqueles que a sua graça da palavra hão de acreditar em mim, para que todos sejam um. A viver a fraternidade na nossa comunidade, a sermos outro Cristo, para mostrar ao mundo em que nós acreditamos, não apenas numa palavra morta, mas a palavra que se tornou carne de verdade e que habita no meio de nós. Se nós vivemos isso, cada dia mais poderemos dizer que nós somos santos, estamos vivendo segundo os propósitos de Deus. É fácil? Não, mas nos assemelhando a Cristo, o nosso coração encontrará nele a segurança. Por isso, peçamos sempre ao Senhor: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Arrependimento e conversão é sinal de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus sempre atende os nossos pedidos. Com toda a confiança, ao Deus que se compadece, nós supliquemos com coração contrito e humilde, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Papa e toda a Igreja sejam sinais constantes de acolhimento ao próximo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os governantes não se submetam à corrupção, mas se dignem de praticar a justiça em favor dos pobres, famintos e doentes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor elimine toda forma de opressão,
rompendo todas as cadeias injustas, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que entre nós reine a paz e a concórdia, para que saibamos partilhar o pão, vivenciando o jejum que agrada ao Pai, um coração contrito e amável, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por cada um de nós, para que nós possamos viver nesse tempo da quaresma, aquilo que nos diz a campanha da fraternidade, educação, falar com sabedoria e ensinar com amor, levando cada vez mais as pessoas ao conhecimento perfeito de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai e atendei em nossas preces, Senhor, nosso Deus, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que diante do altar de Deus, ofereçamos a nossa vida. Cantemos. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartido na mesa do reino, anuncia a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos com chuvas torrentes, Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós oferecemos o sacrifício da nossa observância quaresmal, para que tenhamos maior domínio sobre nós mesmos e nossas vidas nos sejam agradáveis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria a cada ano a festa da Páscoa. De coração purificados, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamos-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós unimos aos anjos e todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do
vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Colégio dos Bispos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. nós vivemos De toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. Impelidos ao deserto, retomamos a estrada que conduz ao paraíso, nossa vida e morada. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. As prisões da humanidade, assumidas pelo Cristo, são lugares de vitória. Ele veio para isto. a palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, purificado de todas as faltas, pela participação neste sacramento, sejamos transformados pelos remédios do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Fiquemos de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, três vezes admirável distância-te, abençoe Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um santo final de semana para todos. Amém. É Tarefa, missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir e fecundar, o que em rede se vai construir, a pessoa humana formar, quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento, oriundo na fé verdadeira, que nos faz nessa ação solidários, para o bem, condição que é certeira.